Olá, meus queridos. Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje eu gostaria de conversar com vocês esses dias sobre um assunto que esses dias eu vi um videozinho rápido do nosso querido Divaldo contando que em um determinado momento Chico Xavier estava adoentado e estava sofrendo lá fisicamente com seus processos físicos. E naturalmente devia estar incomodado lá com essas questões. E um irmão espiritual recomendou que ele colocasse então, anotado em uma cartolina, nos pés da cama dele, a seguinte frase: isso também passa. E que todas as vezes, quando ele fosse deitar de noite e quando ele acordasse de manhã, mergulhado naquele momento, né, de desconforto, né, que ele, a primeira coisa que ele, né, ao acordar e abrir os olhos, que ele lesse ali o que estava escrito no pé da cama dele. Isso também passa. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Gente, todos nós atravessamos tantos desafios que muitas vezes a gente se pergunta, puxa vida, será que não vai ter fim isso? A gente emenda uma coisa atrás da outra, quando a gente menos espera é mais um desafio batendo a nossa porta, não é mesmo? E a verdade é que, como diz uma amiga minha, que quando nós estamos nessa trajetória física, nessa jornada no plano físico, nós com certeza não estamos aqui para comer bolo e tomar guaraná apenas. A gente até pode comer bolo e tomar guaraná, mas com certeza nós não estamos aqui só para isso. Nós estamos aqui para muito mais do que isso. E diante aí dos nossos inúmeros desafios, quando a gente começa a se perguntar, puxa vida, será que eu vou dar conta disso? Seja por questões de saúde, muitas vezes nos encontramos muito adoentados, doenças se manifestam no nosso corpo físico, doenças graves, doenças autoimunes, câncer e outras tantas doenças que vêm surgindo, vêm aparecendo, doenças inclusive que já aconteciam, né, mas que hoje em dia nós já sabemos os nomes, essas doenças já têm nomes, não é isso? Então, e aí a gente se pergunta assim, meu Deus, será que chegou o meu momento? Será que agora é o momento de eu voltar para a pátria espiritual? Eu tenho tanta coisa para fazer ainda, não estou preparada para voltar para a pátria espiritual. E aí a gente começa a mergulhar naquela energia do desespero, do medo, da insegurança. A gente começa a se dar conta do quanto nós somos impotentes, do quanto nós somos ainda pequenos, porque diante dos desafios, diante das inseguranças, a gente em seguida entra naquela energia de estarmos vibrando em coisas negativas. Então a gente se deixa contaminar pela energia do medo, pela energia da insegurança, e aí a gente só pensa no que pode não dar certo. Não é assim que acontece? Todos nós somos assim. Ou então, quando estamos atravessando crises familiares, crises com amigos, crise no trabalho, que as coisas não estão dando certo, a nível familiar as coisas estão um desastre, relacionamentos desencontrados, pessoas entrando numa energia total de desarmonia, as pessoas não se reconhecem mais, não se entendem mais, existe um total desencontro, não existe harmonia, não existe a menor intenção de um lado ou de outro de que as pessoas sentem para conversar, que as pessoas voltem a se entender, que as pessoas voltem a se olhar com carinho, com bem-querer, quem dirá com amorosidade, não é mesmo? Quando as questões estão relacionadas com processos
é de trabalho, né? Os desafios é um atrás do outro, nada dá certo, nada flui, eu tento uma coisa profissional, eu tento outra, nada flui, nada vai para frente. Meu Deus, o que está acontecendo? O que tu tens reservado para mim que nada dá certo? O que eu fiz? Eu só estou resgatando, eu só resgato, eu não tenho um minuto de refresco, né? Eu não tenho um minuto de situações harmônicas, eu não tenho um minuto de sucesso, eu não tenho um minuto onde eu possa curtir alguma conquista a nível profissional. E aí, quando tudo está desandado, seja no campo que for da nossa vida, a nível emocional, a nível familiar, a nível profissional, questões de saúde, seja no que for, aí a gente se pergunta, meu Deus do céu, e agora? Quando será que isso vai passar? Será que vai passar? Vai, gente. Então, essa frase que o amigo espiritual deixou para o Chico Xavier, se serviu para ele, com certeza nós somos simples mortais, né? Porque o Chico era um espírito missionário, ele veio extremamente preparado para dar conta dos desafios dele, e ele teve inúmeros desafios. Desafios, com certeza, muitas vezes muito maiores do que os nossos, porque ele passou por grandes questões, ele foi extremamente testado e ele nunca desanimou. E quando ele pensava em desanimar, vinha lá algum irmão espiritual, principalmente o protetor dele, Emmanuel, e dava um chacoalhão nele e fazia com que ele continuasse caminhando, e ele em momento nenhum duvidou da mão de Deus, do acolhimento divino, da luz de amor de Deus. E ele conseguiu incorporar a frase, isso também passa. Então o que eu quero trocar hoje com vocês é justamente isso, é que a gente se inspire, que a gente se espelhe, que a gente tenha o nosso querido Chico como uma inspiração e que a gente lembre que os nossos desafios também passarão. Isso também passa. Então, diante, seja lá o que for que você esteja passando, que nós estejamos passando, isso também vai passar, isso também passa. E todas as vezes que nós começamos a fazer a conexão com Deus e nós estivermos nos abrindo a essa verdade, que isso também passa, isso também vai passar, isso também passará, seja lá o que for, quando a gente começa a colocar energia positiva em cima desta verdade, que isso também vai passar, as coisas começam a pesar cada dia um pouco menos. Cada dia os nossos processos vão ficando mais leves, eles vão se dissolvendo. E à medida que os processos vão se dissolvendo, eles vão passar. Agora é claro, é lógico que cada um de nós tem lá o seu processo de resgate, o seu processo de resgate que tem relação lá com a sua missão, com aquilo que você, lá na sua planificação reencarnatória, pediu que fosse mais intenso, para que você verdadeiramente pudesse viver a experiência, muitas vezes experiências que nos levam a limites, né? Limite de suportar determinadas situações, limite da nossa paciência. Eu costumo dizer que eu tenho um grande desafio, que é trabalhar a minha paciência. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência. Até porque eu processo as minhas questões muito rapidamente. Então, quando me cai a ficha e que eu me dou conta das minhas histórias, dos meus processos, do que eu tenho que trabalhar, eu processo aquela coisa ali rapidamente, e aí eu não tenho paciência com os outros que ainda não processaram as suas histórias pessoais, que têm relação ali com a minha história. Então, eu
preciso trabalhar a paciência. Eu sou uma pessoa que eu vou muito possivelmente passar para o outro lado. Quando eu fizer a passagem para a pátria espiritual, eu vou ter que seguir me trabalhando na paciência e voltar me trabalhando na paciência. Mas enfim, então todos nós temos lá os nossos processos, uns mais intensos do que outros, né? Mas a gente precisa ter a consciência que seja lá o que for, vai passar. Se não passar nessa existência, talvez passe numa próxima. Mas com certeza, para uma próxima, se a gente foi levado ao limite nessa existência, é muito possível que numa próxima as questões estejam mais suaves, mais amenas. Então é isso, meus queridos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre isso. Vamos vibrar positivo, vamos emanar energias boas, vamos nos cercar das melhores energias, principalmente quando estivermos atravessando os nossos processos pesados, densos, os nossos grandes desafios. E lembrar sempre, lembre como se fosse um mantra. Use essa frase como um mantra. Isso também vai passar, isso passará, isso passa, porque com certeza todos os desafios vão passar. Então é isso, um beijo enorme, um forte abraço para todos vocês, que Deus proteja, abençoe e ilumine vocês hoje e sempre, que assim seja.